Parte do Brasil parece ter acordado de vez para a tragédia dos Yanomami. A visita do presidente Lula colocou no noticiário um problema de longa data. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Um caso grave de emergência pública. Segundo um médico da Fiocruz, a pior situação humanitária que ele já viu, com indícios até de genocídio, de acordo com o Ministério da Justiça do novo governo. Mas por ex-presidente Bolsonaro, tudo não passa de uma farsa da esquerda. Nesse vídeo eu vou te contar o que está por trás dessa tragédia, qual a origem do problema, qual a parcela de culpa do governo anterior e possíveis soluções. Primeiro, um pouco de contexto sobre a região Yanomami. A terra indígena Yanomami foi demarcada em 1992, durante o governo Collor. É uma região rica em minério, principalmente com muito ouro. Esse conflito entre indígenas e garimpeiros ilegais e a inação do governo são a causa dessa situação de emergência. Júnior Recorá Yanomami é o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana e diz que os garimpeiros tomaram as bases de saúde, inclusive tomaram 7 pistas de pouso da região armados com metralhadoras. Os indígenas estão espalhados por 371 áreas isoladas e o deslocamento aéreo é a única forma de chegar em 95% da população. Então foi nessa região e com esse pano de fundo que o governo declarou emergência de saúde pública. De acordo com as autoridades, cerca de 40% da população teve malária só no ano passado. Doentes, os indígenas não conseguiam nem plantar. Mais de 570 crianças Yanomami morreram durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Na maioria foram mortes evitáveis por desnutrição, malária e diarreia. Vale lembrar que as 570 mortes foram dentro de uma população de 30 mil habitantes. O pesquisador do Instituto Socioambiental, Estevão Senra, diz que a morte de crianças no governo Bolsonaro foi tamanha que afetou a pirâmide demográfica dos Yanomami. E pela primeira vez tem menos crianças de 1 a 4 anos do que crianças de 5 a 9 anos nas comunidades. As cenas que chegam da região são de barbárie. Nesse tweet é possível ver um posto de saúde incendiado e os conflitos armados são uma rotina. Um relatório feito pela Rutucara Associação, uma entidade Yanomami, reúne relatos de estupros, assassinatos, raptos de menores, casamentos forçados e trabalho escravo. O ministro da Justiça vai abrir um inquérito, mas já disse ver indícios de genocídio. Mas qual a origem do problema? Os primeiros encontros diretos com grupos de Yanomamis aconteceu bem tarde, por volta de 1910. Entre a década de 40 e 60 foram organizadas várias missões católicas e evangélicas na região. Já nesses contatos, muitos indígenas morreram com epidemias de sarampo, gripe e coqueluche trazidas pelos brancos. Mas foi na década de 70 que a coisa começou a ganhar os contornos de hoje. Durante a ditadura militar, começou o projeto de desenvolvimento, que significava explorar a floresta com fazendas, serrarias e garimpos. Em 1975, o projeto de levantamento de recursos amazônicos detectou jazidas minerais importantes na região. Isso gerou uma corrida do ouro. Na década de 80, a estimativa é que tinha 40 mil garimpeiros na região. No dia 25 de maio de 1992 foi criada a Terra Indígena Yanomami, o maior território indígena do Brasil, uma região do tamanho de Portugal. Na época foi feito um trabalho de retirada dos invasores e de estrangulamento da atividade econômica ilegal. Mas volta e meia novas invasões eram feitas. Mas então, se o problema é antigo, que culpa tem o governo passado? O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o episódio de mais uma farsa da esquerda. Diz que de 2019 a 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais. E a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, nesse tweet diz que a desnutrição entre as crianças indígenas é um dilema histórico. Para começo de conversa, essa notícia do tweet não é do povo Yanomami, mas dos Maioruna, do outro lado da Amazônia. E sim, a questão, como a gente viu, é um problema histórico, mas teve o seu pior momento na gestão do governo anterior. É o que apontam o relatório da Associação Yanomami Utucara, os dados do Ministério da Saúde e vários especialistas. Diante da crise humanitária dos Yanomami, muitos lembraram dessa frase do Jair Bolsonaro. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Por conta dessa frase, muitos chamam Bolsonaro de genocida, mas a declaração dele, feita na Câmara dos Deputados em 1998, segue da seguinte forma: se bem que não prego que façam a mesma coisa com o índio brasileiro. Recomendo apenas o que foi idealizado há alguns anos, que seja demarcar reservas indígenas em tamanho compatível com a população.
O crime de genocídio ainda vai ser investigado, mas o que a gente sabe até agora é que o governo Bolsonaro desmontou a saúde indígena, a fiscalização na Amazônia e encorajou garimpeiros ilegais, inclusive dizendo que ele mesmo já tinha garimpado. De 2016 a 2020, houve um aumento de 3.350% no garimpo. Em 2019, um estudo da Fiocruz alertou que 56% dos indígenas apresentavam concentrações de mercúrio no sangue acima do limite. O mercúrio é usado para o garimpo e é tóxico. No ano seguinte, outro relatório da Fiocruz. Esse apontou que 8 em cada 10 crianças menores de 5 anos tinham desnutrição crônica na região. O governo Bolsonaro ignorou dezenas de ofícios com pedidos de ajuda e algumas vezes até mesmo decisões judiciais brasileiras e da Corte Interamericana. O Intercept descobriu que só nos últimos 2 anos, os Yanomami enviaram pelo menos 21 pedidos formais de ajuda à FUNAI, Exército, Polícia Federal e Ministério Público. Os pedidos mostram uma sequência aterrorizante de ameaças e ataques. O assunto teve por toda a parte na imprensa e realmente foi uma tragédia anunciada. Mas como resolver o problema de vez? Existe uma ação no curto prazo e uma outra contínua, de acordo com os especialistas. A primeira é a de salvar as pessoas em situação de emergência, o que a gente viu ser feito. Depois é preciso tirar os 20 mil invasores e estrangular o modelo de negócios do garimpo na região. E o tráfico de drogas e o garimpo têm se misturado. Surgiu a figura sinistra dos narcogarimpeiros e parte do território Yanomami é controlado pelo crime organizado e armamento pesado, inclusive pelo PCC. Então asfixiar esse modelo de negócios na região requer desmontar a rede criminosa por trás desses grupos. Esse documento, feito pelos próprios Yanomami, dá detalhes de como resolver o problema, inclusive de como criar iniciativas que gerem renda em comunidades indígenas vizinhas ao garimpo, porque muitas vezes jovens Yanomami são aliciados por esses grupos criminosos. E se você quer ajudar com doações, busque instituições especializadas que já têm um trabalho em campo. Tem várias delas, algumas são organizadas pelos próprios Yanomami. A gente vai deixar alguns links na descrição desse vídeo.